Bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui ao vivo no aplicativo de live, só live aqui. Podcast, principalmente, tem aqui gravado nessa plataforma que a gente está hoje transmitindo. Ontem transmitimos e vamos transmitir todas as semanas. E o convidado especial aqui, é claro, Deus, né? Tu pensou que era eu o convidado ou você, né? O convidado aqui especial é Deus. Está aqui nos guardando, está aqui nos cuidando, está aqui guiando os nossos passos. E, junto da gente, claro, fica aqui o nosso agradecimento a você que está aqui ao vivo, nos assistindo, e a você que, conforme o tempo for passando, vai estar aqui. E aquele que está vendo o programa gravado no YouTube, vendo o programa gravado aqui também na Twitch, agradecemos de coração a sua presença. Sempre digo, a gente está aqui, pessoal, com um intuito principal, que é a gente compartilhar conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. Tem uma coisa muito bacana que é o seguinte, duas formas da gente evoluir. Primeiro, lendo, e temos um cara de imprensa depois para conversar conosco aqui também hoje. E o segundo é conversando com pessoas, é ouvindo pessoas. Então eu te convido para vir aqui para te subir mais uma linha do conhecimento, para aprender sobre saúde mental. Isso sempre teve, na verdade, só que hoje, graças a Deus, o Estado, as pessoas, elas estão percebendo o quanto é gigante o impacto dessa questão envolvendo o pensamento, dessa questão envolvendo a psiquiatria no nosso dia a dia. E, para nos ensinar sobre isso, nada mais, nada menos que um cara que a gente não conhece tão bem quanto gostaria, mas conversei nos bastidores aqui, sabe, 3 minutos, 1 minuto é o suficiente pra gente dizer, cara, esse cara é gente boa. E eu vou te dizer, foi o suficiente pra dizer, o cara não é gente boa, o cara é extraordinário. Obrigada, Rafael, por ter aceitado o convite, ter aceitado o desafio de estar aqui no sábado de manhã. Levantou, deve ser umas 5 horas a hora que levantou, né? Então, até que hora que levantou hoje pra estar aqui, Rafael? Hoje, 5h40. 5h40. Então, assim, Deus tá vendo isso. E aquele que tá nos vendo, ele tem que ter essa ciência de que a gente tá aqui como realmente alguém que, mano, quer ajudar. Não é pela visibilidade só, é muito mais. É por realmente a gente entregar conteúdo de valor para aqueles que nos estão olhando e realmente de algum modo impactar a vida dessas pessoas e ajudar. E se me permite, Dr. Rafael, para a gente começar, se puder dar um bom dia para a galera e seguidamente dizer para nós, quem é o Dr. Rafael em 3 características? Então, bom dia, Moraes. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer vir aqui falar sobre saúde mental, sobre estilo de vida, sobre como as pessoas podem melhorar, né, a sua saúde de uma maneira geral, né, de um contexto que comece pela saúde mental, mas que interfira em todo o resto do ecossistema do nosso corpo. Porque a gente é um ecossistema, né? A gente é uma máquina, então nossa máquina, muitas vezes aí, ela sempre vai ser conectada. Então, eu falo assim, saúde mental é o que te move para um próximo passo, é o que te transforma, né? Então, essa questão do convite aí realmente é um prazer, né? É uma honra poder vir e a gente trabalhar sobre saúde mental, bater um papo aqui, que a gente possa trazer conhecimento. E eu falo uma coisa, a visibilidade ou o reconhecimento financeiro ou isso, ele é uma ponta do iceberg, né, Moraes? O que vem de baixo é o propósito. Chegou a me arrepiar, pô. Que mas massa, né? que Então, legal. Sigam aqui, acompanhem. Hoje vai ser um podcast muito, muito construtivo de todas as formas, porque eu falo assim, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: não guarde a sua mensagem com você, né? E aí é propósito, é a gente realmente trazer essa mensagem, trazer esse conhecimento e parabéns, porque você é um meio para que esse conhecimento chegue para mais pessoas. Então, talvez a gente estava conversando, você falou um pouquinho antes ali, fala a mesma coisa, né? O extraordinário pode ser um pouquinho menos do meu, mas tu é um cara extraordinário também. Tamo né? junto, pô. E a gente, é isso, né? Não guardar essa mensagem, não guarde a sua mensagem com você, porque tem as pessoas que precisam ouvir ela, né? E tu tá fazendo isso. Tu tá trazendo essa mensagem em diversos conteúdos, em diversas áreas, para que quem tá do outro lado aí nos vendo, nos ouvindo, possa também crescer e evoluir, Moraes. Parabéns. Cara, obrigado. Mas agora eu fiquei curioso, cara.
Quem é que é esse Dr. Rafael aí, cara inteligente em 3 características, meu amigo? Então, Moraes, eu sou um cara movido por propósito, que busca impactar vidas e que tem valor de família e fé muito presente na minha vida diária aí. Então, poderia resumir como essa pessoa aí, talvez. Casado? Casado, pai da Maria Flor, de 4 aninhos. Cara, que massa. E como é que tá a expectativa pra amanhã, que é Dia dos Pais? Cara, a expectativa tá massa, né? Eu tava em São Paulo, fiquei uma semana em São Paulo, voltei ontem, daí já atendi aqui ontem em Balneário. E aí depois ela veio correndo aí me encontrei com ela, abriu a mala, falou, pai, trouxe pra você da escola, então assim... e aí eu falei, de tarde fechei a agenda, tava uma semana longe, uma saudade gigante, falei, a gente vai pra Balneário, né? Então eu até falei pra Maurício aqui, falei, Maurício, antes de sair de noite, conversei com ela, papai e mãe de manhã tem um podcast, porque ela sabe dessa questão da mensagem, ela sabe do propósito, né? A gente educa de uma forma muito instrutiva de que a gente tem que levar a nossa transformação, né? Aí ela falou, então tá bom, papai, boa noite, depois que você voltar do podcast, a gente toma café e a gente vai fazer as coisas. Eu falei, isso aí. Cara, então, que massa, mano. E me diz uma coisa, quais são 2 coisas que tu fala pra tua filha que tu pensa que é importante pra que ela leve desde já? Claro, tem a questão do exemplo, mas eu pergunto porque tem 5 coisas que eu falo sempre pra minha filha, olhando olho no olho, ou então no momento de silêncio, pra que ela pense. Tem alguma coisa que tu fala pra tua filha que é costume uma vez por mês, uma vez por semana, toca naquele detalhe, pra que tu faça ela pensar nisso? Pô, tu é bom mesmo, né? O cara já quer fazer a gente se emocionar nos 5 primeiros minutos do podcast, né, Moraes? Então, eu tenho algumas coisas. O obrigado é uma coisa que está muito presente na vida dela, né? Então, fazer ela sempre agradecer de todas as formas, né? Fazer a reza, a gente sempre reza, são coisas que todos os dias a gente tem. Cara, deixa eu te contar uma história, desculpa te interromper, me senti no coração. Eu oro praticamente todo dia antes de dormir. E esses dias eu esqueci, um dia, esqueci 2, no terceiro ela disse assim, tá pai, por que a gente não tá orando mais? Caralho, foi um laçado, rapaz. E daí a gente retomou ali a situação e todo dia. E quando eu esqueço, ela lembra, cara. É isso. Cara, isso, assim, eu penso que se não for a coisa mais importante na vida da gente, eu tenho certeza está entre ela, essa conexão com Deus, cara. E é tão engraçado, você falou isso, me lembrou uma coisa assim, muitas vezes a gente tá na mesa, numa correria, a gente costuma agradecer e aí alguns dias também a gente esqueceu, né? Eu não consigo comer muitas vezes com ela, mas, né, às vezes por causa da correria de almoço, mas eu jantar sempre, então ela sempre fala assim, bom apetite, amém, né? E aí, como ninguém começou, ela falou assim, pai, mãe, bom apetite, amém. Pô, né? Que e massa. Esse dia tem um tempo, né? Então agora ela já bota a mãozinha, já reza, já vai Santo Anjo guardador, já faz a zelador, já faz a rezinha dela, já vai no caminho e ela já deita na cama esperando a reza. Então é algo que realmente pra gente tá muito presente aí, essa questão da espiritualidade, da fé, né? Porque é o que a gente... Eu trabalho com isso, né, Moraes? A gente tava falando um pouquinho aí de trazer esperança, trazer, né, ressignificados. E através disso aí a gente tem um caminho muito, muito aberto para transformar a vida das pessoas. Pô, mas... E o que exatamente tu faz nesse contexto do direito e dentro da psiquiatria? Porque agora... E isso é muito legal, o que vou dizer agora. Antes, eu passei por isso. Olha só que interessante. Comecei a advogar 10 anos atrás e eu era o advogado da família. Advogava para todas as áreas na família. Advogava para a família, advogava para o trabalhista, advogava para o previdenciário, tributário. Era o advogado da família. E depois de uns 3 anos que eu estava advogando, ou seja, 7 anos atrás aproximadamente, a pessoa começou já a dizer: doutor, tu faz direito trabalhista? Doutor, tu faz direito previdencial? Opa, tá virando um funil estranho. E há 2 anos atrás, que foi daí quando comecei a ter pessoas que me ajudassem nos setores específicos, eu já estava ouvindo o seguinte discurso: doutor, tu trabalha só com aposentadoria? Isso está acontecendo na psiquiatria também? Acontece, e acho que dentro da psiquiatria, Moraes, existe um campo muito inexplorado, vou falar dessa visão, do que eu tenho hoje de visão de quanto profissional, né? Então fui buscar
alguns cursos fora do Brasil, em termos de Harvard, de Stanford, para falar de psiquiatria nutricional, para falar de psiquiatria do estilo de vida, para falar de saúde mental e espiritualidade. São coisas que, se você falar de saúde mental e espiritualidade, ainda é um tabu para muito colega. E é verdade, né? Então, hoje eu criei um protocolo, criei uma metodologia que eu chamo de Mind 360, né? É realmente eu entender muito do que você falou, o contexto de toda uma vida e de como que a gente impacta essa questão fora de remédio, né? A medicação é importante, utilizo sim, né? Mas criar prescrição, outro dia um paciente falou assim, doutor, você tá me prescrevendo estilo de vida? Eu falei, tô aqui, ó. Opa, cara, tu tá saindo aqui do consultório com prescrição do estilo de vida, né, Moraes? Então, a minha psiquiatria hoje é uma saúde mental, um atendimento do estilo de vida, né? Senão não faz sentido para mim hoje atender. Da minha evolução quanto profissional, quanto pessoa, quanto médico, é isso, né? É entregar aí um resultado dentro de uma consulta de transformação de autoestima, de transformação de perspectiva, entende? E é Sim. isso. E é uma situação interessante, Dr. Rafael, porque dentro da minha ignorância, né, enquanto operador de direito, o que faço? Até hoje faço, e agora eu entendi o que tem sentido isso. Quando eu estou numa carga de pressão exacerbada e que eu não consigo controlar os pensamentos, já passou por aquela situação em que cara, de meio-dia tu almoça, vai tentar dar um cochilo, fecha o olho, mas fica a bolinha do olho. Cara, não para. A pressão. Um monte de coisa pra fazer. Nesse dia em que realmente eu penso, cara, eu não tô conseguindo controlar os meus pensamentos. O que eu faço? Vou pra academia. Cara, parece que eu saio de lá. Parece que foi tudo embora. Foi tudo embora. Eu saio de lá com o olho normal. Parou de... O cacuete, o cara não controla o nervosismo. E é um impacto físico, né? Isso. É um impacto físico. Me parece, me corrija se eu estiver errado, o que assim, parece que eu sinto no meu organismo, que frente à explosão da adrenalina, não combina vários pensamentos. Um se choca com o outro, ou um é outro. Ou é a força, ou é a carga, e tá ali no músculo todo, tudo que tá acontecendo, ou é o pensamento. Os dois, eles não ficam junto. Tá certo isso? Como é que é? Já vou convidar para você sair aqui do direito, fazer faculdade de medicina e vir trabalhar comigo, porque seu entendimento, Moraes, é perfeito, é química. Isso se chama química. E a reação do teu corpo frente aos desafios, frente aos problemas, frente às tarefas, aos objetivos que você tem que cumprir. Digo isso porque isso se chama... Vou dar um exemplo aqui, luta ou fuga. Todo mundo que está aqui nos ouvindo, nos vendo, já passou por algum momento de travar em frente a alguma situação que precisava se manifestar, que precisava se comunicar, e por uma questão de luta ou fuga, que é extremamente bioquímica no nosso organismo, ele não conseguiu expor. Um grande exemplo que eu uso é o assalto, entre reagir e não reagir. Porque tem pessoas que não reagem e tem pessoas que reagem. E às vezes a gente julga as pessoas que reagem, mas ela não está reagindo por uma forma... porque ela tomou aquela decisão consciente. Ela está reagindo por um instinto, por um negócio que se chama luta ou fuga. É a descarga adrenérgica que acontece nela que manifesta a reação. E o inverso acontece muitas vezes quando você não reage. E aí você tem uma descarga adrenérgica que te bloqueia e você não reage e fica até paralisado, né? Então é isso. A gente tem nosso dia a dia, o estresse constante, o estresse de trabalho, de família, de finanças, do que não está dando certo, do que não está no momento de dar certo. Vamos usar essa palavra, né? Porque às vezes a gente tem que ter eu falo para o paciente, é que está no momento de você construir, está na construção. Depois você vai ter a colheita, você vai ter o resultado. Então, vamos num momento de calma, de etapas, de metas, para que a gente chegue no objetivo final. Né? E muitas vezes a gente quer tudo muito rápido, né, Moraes? A gente quer tudo para ontem. Isso faz o quê? Liberação de cortisol. Isso faz inflamação do ponto de vista dos neuropeptídeos que a gente tem aí falando um pouco da parte técnica, mas que manifesta em dor, tensão,
insônia, que nem você falou, no olho que fica, né? O coração que fica a 1000, né? Quem aí não tem as palpitações assim, pô, esse negócio hoje tá, né? Será que eu tomei muito café? Às vezes não, né? Teus sintomas ansiosos mesmo te manifestando aí que você precisa fazer o quê? Pausar. Você precisa fazer o quê? Ir pra uma atividade física. Você precisa beber uma água. Você precisa ir no banheiro fazer um xixi. E qual a importância da atividade física nesse contexto? Qual que seria o mínimo de tempo e um mínimo de dias por semana? E daí não querendo entrar ali no tema envolvendo ali a nutrição, etc. Mas assim, cara, sou psicoterapeuta e isso aqui seria um mínimo para realmente a pessoa ela ter uma vida saudável. Vou te falar o que eu vejo, o que eu penso. Uhum. O mínimo para quem não faz nada é começar. Pô, boa. Gostei. Entendeu? Foi massa. Porque se eu, quanto prescritor do estilo de vida, falo para alguém, você tem que ir 40 minutos, 4 vezes por semana, você que não vai, você vai? Eu já criei um bloqueio, 4 vezes. Né? Criou uma meta enorme, né? Uhum. Agora, se eu falar pra você que não gosta de academia, que tem medo de academia, que você não se sente pertencente àquele nicho, você não se sente pertencente à academia por N razões, quer seja por teu corpo, quer seja por uma conexão social que não é a sua, que você não tá habituado. Se você falar pra ela assim, você vai hoje, você não vai fazer academia, você vai sentar, vai observar, vai tomar uma água, ouvir uma música e vai ficar o tempo que você se sentir confortável e sai. Você não acha que essa pessoa tem muito mais chance de engajar na minha prescrição do estilo de vida, de voltar a ter hábitos saudáveis? Exemplo da academia. Não estou nem falando de muitas outras coisas, mas estou falando de ir iniciar uma atividade física interna dentro de uma academia. Faz sentido para você? Faz sentido. Mas se me permite uma reflexão, Rafael. Isso até eu pensava essa semana, cara. Tu vai tirar um tabu aqui, meu. Tem conhecimento técnico para tanto, né? E a gente trabalha hoje no escritório com umas 20 pessoas. Me coloco aí nesse contexto, galera que está nos ouvindo também. O que seria mais interessante para mim, enquanto gestor, para os líderes? Temos equipe de 4, 5 pessoas. O que seria interessante para o líder? Eu diria até para o pai de família. Uhum. Ele tendo um pensamento. Cara, eu vou levantar cedo, meu. Eu vou respeitar a minha agenda. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer pelo seguinte, porque senão eu não vou pagar aluguel, senão eu não vou conseguir pagar a faculdade. É o que nos move é o boleto, né? Isso é. Então, assim, a foca na perda pela ausência ou o foco no ganho. E daí vai lá naquela história, né? Que é, tu vai na academia ou tu vai morrer. Vai morrer, porra. Vai ficar doente. Acabou. E não vai ver teu filho. E deu. Ou trabalhar. Mano, cara, saúde é bom, velhinho. Porque assim, vai ter qualidade de vida. Daí são 2 nortes que trabalha. Qual o mais recomendável, levando em consideração a tua experiência? Eu trabalho aqui na dor, na perda, torando o pau, eu vou dar uma chicotada nesse cara pra acordar. Ou aqui no abraço, no carinho, no acalento. Qual o melhor caminho ali? Voltando para o que eu uso muito para minha filha. Uhum. Vou fazer uma analogia que vai fazer sentido. É você ter regras sem perder a ternura. É você ter uma construção de algo que precisa ser executado, falando em termos de um líder, de um gestor, sem perder a ternura. Né? Uhum. E aí eu digo, o ganho, só viver de trabalho, não seja talvez o momento. A gente tem que buscar aí o que? Um equilíbrio para você ter o tempo do trabalho, o tempo da academia, o tempo do bem-estar, o tempo do merecimento. Porque acho que muito se passa aí no merecimento, né? Naquela questão do síndrome do impostor. Eu não mereço ter um momento de lazer, eu não mereço ter um momento com a minha família, eu não mereço ter o emprego que eu tenho, a vida que eu tenho, né? E eu trabalho muito isso dentro de uma estrutura, de um plano de acompanhamento, né? Praticar o merecimento, praticar o autoconhecimento de que você está buscando uma vida melhor. Todos nós buscamos, de uma maneira geral, né, Moraes, uma vida melhor. Então, acho que aí é questão muito mais de buscar o equilíbrio do que qualquer outra coisa no sentido de
ou muito excessivamente trabalhar, ou fazer atividade física e não ter o trabalho como importância. E é difícil, eu vou te falar que é muito difícil, assim, eu sou um dos coordenadores de uma multinacional do ambulatório de saúde mental, de um programa de saúde mental. A gente tem aí 30 mil vidas, mais ou menos, né? Você imagina a gente montar um programa para 30 mil vidas, né? Cara. É difícil, concorda comigo? Sim, Porque dentro de 30 mil vidas são, pelo menos aí, se multiplicar vezes marido, mulher, filho, a gente amplia aí para umas 100 mil vidas, né? Cara, ontem eu falava isso pra moça que a gente batia um papo aqui no podcast, a Aline Quevedo. Ela dizia assim, Dr. Moraes, a primeira ação, tu não tem ideia do quanto eu impactei na vida da pessoa, mudei a vida dela, e começou a contar e contou o quanto foi legal na vida da pessoa. E ela falava e dava pra ver o brilho no olho dela, falando do impacto na vida desta pessoa. Mas eu ouvia bastante o discurso dela na vida da pessoa, e daí eu dizia pra ela em um momento, ei, te contar um segredo aqui, Débora. Tu não impactou só a vida do teu cliente. Tu impactou a vida do sobrinho, do tio, da mãe, do pai, do neto, de um monte de gente. E é fantástico, né? Não é 30, isso é arrepiante. não é 30 isso mil arrepia, pessoas, cara. É 1 isso milhão, arrepia. se tu brincar. Eu vou fazer uma continha falei, brincando, 1 milhão. Se botar vezes, é isso, Tá é muita louco, gente, cara. né? É muita gente. Então, é um desafio, né? E falei pro Maurício, o que me traz mais gratificação é eu hoje estar numa fase de uma vida que eu não preciso... Vou trocar, volta aqui. Não é que eu não precise, não. Mas é o paciente, o colaborador, ele vem até mim agradecendo pelo que eu tô fazendo, pelo que eu tô entregando em uma rede social, pela minha motivação de academia, pela minha postagem do prato, pela minha postagem de frase que vai motivar ele a se mover, que vai motivar ele para um lugar melhor. E você falou de impacto, tem um paciente que ele estava determinado a cirurgia bariátrica e ele veio para consultar comigo porque ele estava deprimido, mas ele estava numa esperança de cirurgia bariátrica que ia resolver tudo para ele, né? E eu falei, me dá uma chance de você não ir para cirurgia bariátrica e eu vou fazer você emagrecer. Ele falou, doutor, eu vim consultar a minha depressão. O que isso tem a ver eu emagrecer com depressão? Eu falei, eu vou te trazer de novo autoestima, vou te trazer de novo sentido para sua vida, que você acha que a cirurgia bariátrica não é o sentido da sua vida. Você acha que a cirurgia bariátrica, quer dizer, é o único ponto que te falta na sua vida, né? E aí, dentro disso, ele estava pesando 148 quilos, né? Ele tá no 2º mês de protocolo. Eu falei, me dá 3 meses, cara. E aí ele falou, se eu baixar pra 140, eu não vou pra cirurgia bariátrica, doutor. Eu falei, em 3 meses? Ele falou, em 3 meses. Eu falei, tá bom. E aí, ele pesou, me mandou a foto quarta-feira, né? Eu tava em São Paulo, minha equipe atendeu ele. E ele mandou com 119 quilos. Caraca, hein? Pô. E aí, impactei uma vida, certo? Sim. Eu tenho certeza que a vida dele eu impactei. Porque ele saiu de 148 para 119. É gigante, né? E fazendo o quê? Mudança de hábitos. Claro, a gente tem que fazer toda a questão de tratamento medicamentoso, toda a parte de protocolos. Mas ele falou para mim assim, Rafael, eu preciso de compartilhar algumas coisas. A minha esposa, que estava também deprimida, que também estava se recuperando de um tratamento de um câncer, ela começou a fazer atividade física porque ela estava totalmente sedentária. O meu filho de 12 anos, eu virei exemplo para ele, pro meu filho de 12 anos. Então, todos os dias que eu me exercito em casa, ele vem fazer exercício físico comigo. Cara, que massa, mano. E aí, só aí você já arrepia, né? Porque você já transformou 3 pessoas, né? A minha mãezinha tem 74 anos e comprou elástico. Foi numa loja, comprou aqueles elásticos e fica puxando a perna e caminhando dentro de casa agora, quando eu vou fazer exercício. E aí, pra mim, foi o auge, né? Eu falei, cara, zerei a vida, né? Porque transformar é muito mais do que qualquer coisa, né? Você tá transformando não só uma vida, mas você transformou um contexto de uma família, cara. Você transformou em autoestima. Aí você me pergunta, ele tá usando algum remédio pra depressão? Nenhum, cara. Né? Então a gente fez o quê? Transformação. A gente entregou para ele esperança, a gente entregou para ele metodologia, ciência, para que ele pudesse se transformar a vida dele e de quem estava em torno dele, né? Então, é o que você falou, a gente impacta eu sei que eu estou impactando uma vida, porque eu estou vendo. Agora o que a gente não está vendo é muito maior, Mauro. Nossa. Muito maior. Agora eu fiquei curioso.
Ô, doutor Rafael, e por que, cara, tu escolheu a psiquiatria, mano? Eu vejo assim, ó. Agora eu lembrei do meme aqui. Não tinha nada a fazer, fiz direito pra me incomodar. Porque a psiquiatria, porque não se incomoda tanto quanto ser advogado. Eu dei uma olhada no checklist da faculdade, o que tinha pra fazer, o que eu ia me incomodar mais, não, brincadeira. Porque assim, né, Moraes? Acho que todo mundo tem alguma história que faz a gente se mover pra frente. Né? Existe a história do herói, o que te move, né? E acho que eu sempre fui muito ligado em entender que nossa mente nos controla e nos leva para lugares, né? Então, daí, dentro disso, quando eu tinha meus 13 anos, meu pai, né, resolveu se separar da minha mãe, daí tudo bem, tudo certo, acontece, né? E não cuidou muito, assim, e eu vi que minha mãe penou um monte de cuidar, né? Não tô falando do ponto de vista financeiro, mas cuidar mesmo, né? É difícil, é uma jornada difícil. E eu vi o quanto isso gerava de impacto, sofrimento, e o quanto ela não aceitava, não se dava de dizer, eu sou forte, não preciso de ajuda. E aí, quando eu fui pra medicina, isso foi me envezando, talvez com uma crença minha dentro aqui, de que, porra, quantas mães minhas existem aí no mundo que precisam de ajuda e que não se ajudam e que não dão um braço a torcer, né? E acho que a saúde mental, ela foi se conscientizando, né? Por ela não aceitava que tu precisava, às vezes, de ajuda, né? Então, isso pra mim foi um ponto motivador, né? E outro ponto motivador é que eu nasci no Rio, nasci em Salvador, mas morei boa parte no Rio de Janeiro, e minha faculdade tinha muito cunho social, de impacto social, de entrega social. Estudei minha vida inteira em colégio religioso, então fazia muitas ações sociais dentro de comunidades dentro do Rio de Janeiro. Então a gente fazia atividade física, doação de alimentos, conversas. Então, assim, o fato da conversa, de você sentar para ouvir alguém e ouvir que existia uma história por trás daquilo ali, sempre me motivou. Então, eu acho que eu casei muito tudo isso, o que eu tive de vivência, né? E minha mãe, pô, sensacional, conseguiu me transformar em alguém que hoje eu sou, e a gente tem que agradecer, né? Sim. E na jornada tive um pai adotivo, então assim, é fantástico, cara. E aí a vida vai te trazendo coisas boas. Então assim, mostrar que você, às vezes num momento que não é tão bom, você vai trazendo outras coisas boas que vão te abrindo o caminho. A gente tem que abrir esse olho, né? Uma paciente falou assim pra mim, doutor, eu vim aqui buscando, ontem inclusive, que eu atendi aqui em Balneário, ela falou assim, eu queria dizer um negócio pro senhor, o senhor abriu umas 200 janelas na minha cabeça hoje. Possibilidades. É isso. O que é janela, né? É possibilidade, pô. São formas de você mudar, são formas de você se enxergar que você não se enxergava. Então, são possibilidades de chegar em caminhos melhores do que o que você está hoje. Sim. E eu falo na consulta assim, a gente está num ponto A. Você veio me procurar por um ponto A. Esse ponto A não tá bom para você, tá? Não tá, né? Aí a pessoa fala assim, não, doutor, tá muito ruim. E o ponto B é um ponto que a gente vai chegar, ou que você já viveu em algum momento que fez sentido para você, que foi bom para você. Né? Então é isso. Eu sempre falo pro paciente, você tá no ponto A comigo e juntos, eu vou te dar a mão. Porque existe um lema que eu sou muito apegado, assim, né? É o sai junto, chega junto. Isso eu aprendi aí no meu ano de exército, que eu morei em Tabatinga, né? Então, se você não tiver pessoas, se conectando com pessoas, você não vai chegar no lugar que você quer. Não. Né? E eu falei pra ela, eu vou te dar a mão. Então, assim, eu dou a mão e a gente vai do início ao fim juntos até a gente alcançar o resultado. E é em tudo, né? Isso o estar com pessoas do teu lado é em tudo. Porque na tua vida tu precisa da tua esposa, tua mãe, teu filho. No empreendimento a gente precisa aqui da Lívia que está nos ajudando, a gente precisa do Arthur que estava aqui ontem organizando as coisas. É tudo sobre pessoas, né? Tudo. E eu ouso dizer, é tudo sobre pessoas e processos em tudo, né? Porque tem um método, cara, em tudo é meio que processo, né? Então tu vai mudar de empresa, cara, tu vai mudar de empresa, velho, vai mudar os processos. Porque as pessoas vão ser as mesmas. Então, mano, tu vai ter que aprender a conviver com a galera, tá? E daí, assim, qualquer empresa vai ter galera de todo quanto é tipo. Vai ter gente que é um pouco difícil de lidar, vai ter pessoas que são um pouco mais tranquilas, vão ter pessoas que têm gatilhos. Então, os processos, eles são objetivos. A metodologia, às vezes, até é objetiva. Mas as pessoas, elas são completamente subjetivas. Então, entender sobre elas, acho que coloca a gente no jogo daí. Num jogo, no movimento, no né? movimento que a gente consegue entender, né, as coisas, né? Cara... Tá impactada, né? Sim, Rafael, eu fiquei curioso agora por uma situação, mano. Uma história massa.
Porque assim, tudo se resume... Perfeito. Processos, pessoas. E dentro desse contexto, é um monte de história. E eu sempre digo que, cara, pra te fazer com que uma pessoa, ela lembre de ti, quando ela chegou na tua frente, conte uma boa história. Ela não vai lembrar de termos técnicos, mas de uma boa história, ela nunca mais vai esquecer. E quando eu digo uma boa história, é uma história tua, uma história dela, uma terceira história. Mas tem que ter uma história, pelo menos. E o cara chega lá, a receita. Porra, cadê a história pra gerar conexão e a pessoa não esquecer? Uma boa história conecta. Se me permite, uma história bacana. Se tu conseguir lembrar daquela... Cara, essa história aqui, mano, isso aqui quando eu lembro... Massa. E conexão é realmente isso, né, Moraes? A gente se conecta por propósito, se conecta por história, se conecta por semelhanças, né? E eu acho que faz muito sentido. Hoje, eu já me conecto com o meu paciente antes dele entrar no meu consultório. Opa, conta pra nós. Diz 2 dicas aí de como tu faz isso. Então. Eu fiquei curioso, cara. Porque todo dia a gente atende uma média de 100 e poucos clientes. Cara, a gente quer entender esse daí, mano. E... Compre minha mentoria, né? Eu tô falando Maurício, de ti, né, mano? Maurício, você tava falando de que a gente se conecta com pessoas e que as pessoas nos movem para lugares melhores, né? Então agradecer ao Maurício também aí, que fantástico, legal. Cara genial aí, que a gente tá se conectando demais, tá fazendo muito sentido, né? E muito mais do que parceria, ele entender que existe um propósito, né? Então acho que é isso. Mas, Maurício, final aqui, você já vamos fechar a mentoria com o Moraes aqui, viu, Maurício? Mas brincadeira, a conexão, ela realmente faz você já mostrar assim, eu tô me importando com você. Sim. Né? Eu quero que você fique bem. Então, ela vem por algum meio de comunicação, ela vem por algum canal, indicação, né? Dentro da rede social, fora da rede social, né? Vamos botar assim. E em algum momento dessa comunicação, eu, Dr. Luiz Rafael, puxo a conversa para mim. Porque ela entende que eu já começo a me preocupar com ela e, de fato, antes dela entrar no meu consultório. Como assim? A jornada dela começa comigo antes dela entrar para ser atendida comigo. Porque eu pego meu celular, encaminho o WhatsApp, oi, tudo bem? Aqui você tá falando agora do Dr. Luiz Rafael, como é que você tá? Tudo bem e tal? E aí ela vai, ô, doutor, tudo bem? Eu falei, tudo, ó. Existem aqui algumas estratégias que eu utilizo para que você comece a ter um conhecimento, comece a ter uma conexão com o seu momento atual de saúde e que vai fazer sentido para você. Então eu uso essas estratégias, encaminho para ela as estratégias, né? E aí ela e aí eu sempre quando eu falo assim, quando você finalizar o que eu te encaminhei, me dá um oi. Só que na verdade eu sempre sei quando ela finalizou, porque o meu sistema ele me comunica que ela finalizou. Uhum. E dentro disso, Moraes, por exemplo, existe... Eu vou falar da história agora, lembrei de uma história que, cara, sensacional, impactou demais. E aí, ela se conecta, ela preencheu, e eu entro lá. Você teve alguma dúvida para preencher? Porque eu já fui comunicado que ela terminou de preencher, ela assim... O doutor tá me acompanhando, tá sabendo que eu preenchi. Eu falei, eu tô sempre junto com você. E é de verdade, porque isso pra mim faz diferença. E ela assim, nossa, não esperava que fosse ter esse tipo de abordagem já antes do seu atendimento. Então, eu já me conectei com ela e já mostrei assim, você é importante pra mim. Eu posso fazer 2 perguntas antes de tu entrar na história? Vou anotar aqui a minha senão história. O cara escolhe. Cara, esquece a história. Qual é são do tantos, João, da Maria, do Pedro, cara. Qual, mano? Ei, qual o teu principal canal de atendimento? E nessa linha de pensamento, cara, não dá pra dar atenção pra todo mundo também, né? Não. Porque, por exemplo, ó, eu até te abri aqui um parênteses. No início de janeiro, a gente começou um novo formato de atender. Atendia num formato ano passado, em janeiro começamos um novo. E nesse novo, a gente estava jogando 100 pessoas pro WhatsApp de cada lead, né, de cada atendente de lead. Então tem os setores de lead, né? Que cara que atende telefone e fechar o contrato.
A gente tava para cada atendedor a gente jogava 100 contratos. Daí a gente percebeu que houve uma queda se comparando com o ano passado. E daí fiz um curso com um cara de São Paulo, ali em Floripa, uma imersão lá de sábado e domingo, e a gente reduziu para 30 e aumentou a taxa de conversão. E é uma lógica, né? 100 pessoas não conseguem atender. E daí vem as duas perguntas. Qual o principal canal de atendimento? Google, Meta, qual indicação? E como fazer um filtro para limitar essa galera? Porque senão vai tirar dúvida o dia inteiro, ou vai fazer um network o dia inteiro, e network é bom, é saudável, mas tem conta, né? E isso é importante, né? Para que todo mundo que vai entrar em contato achar que vai conseguir falar comigo, né, Moraes? Não é. Então, existe toda uma metodologia, voltando naquela questão ali de processos, onde quando a gente entende que o paciente ele já fez sentido para ele, né, nosso plano de acompanhamento, porque hoje eu entrego plano de acompanhamento, né, dentro de atendimento, muito mais do que entregar consulta. É uma jornada de saúde, é uma jornada de transformação, entendeu, Moraes? Eu não faço... cada vez menos eu atendo consultas individualizadas, porque para mim não faz sentido, eu não consigo ajudar da forma que eu acredito. Cara, que massa isso. Entende? Então hoje a gente estrutura protocolos de 3, 6, 12 meses, onde a gente começa uma jornada, que é o ponto A, e a gente vai chegar numa jornada, que é o ponto B. Se fizer sentido, e aí, claro, é qualificação do contato, é conversa, minha equipe faz uma call, minha equipe liga, às vezes pede para fazer uma videochamada, para explicar. Então tem todo eu brinco, e aí a gente tem que aprender, né? A gente não nasce sabendo tudo e cada vez mais a gente descobre que sabe menos. Meu Deus, então, cara, deixa eu deixar tu falar, senão o cara acorda, mano, eu vou esquecer a história, mas você vai dizer. A história tá aqui, ó, tá aqui, ó, vou até sublinhar de novo, 3 aqui, ó. Aí, que ele me perguntou logo, vocês não estavam vendo, não, pô, acha uma história pra você contar aí que te gerou impacto. Eu falei, pô, cara, tem várias, velho, mas vou e agora me veio o insight, eu vou anotar aqui pra não esquecer, deixei anotado, né? Mas assim, Moraes, o processo, ele é necessário, né? Então, a gente precisa realmente qualificar. E aí, quando eu gero essa sensação de que faz sentido para você, aí quando realmente faz sentido, ele entra na minha conexão, né? Sem custo ainda. Sem custo ainda. Perfeito. Exatamente, porque lembra aquilo que eu falei? O ganho financeiro é só a ponta do iceberg, né? Nossa, aí machuca o coração isso. O propósito é o resto, né? E aí o propósito é transformar. E para mim é muito, muito significativo quando alguém chega para mim assim, doutor, eu nem tô consultando com o senhor ainda, e eu já mudei meu estilo de vida. Massa. Eu já... Tem uma senhorinha de 65 anos que ela chegou pra mim assim, eu quero fazer um protocolo de plano de acompanhamento com você. Eu falei, o que a senhora busca? Eu busco autoestima, eu busco emagrecer, eu busco estar mais feliz comigo. Aí eu falei, tudo bem. Encaminhei as estratégias pra ela e eu sempre falo assim, me conta, dentro de tudo que você preencheu, o que você percebeu que precisa melhorar? Aí ela botou letra maiúscula. Tudo! Exclamação. E aí eu falei, posso ligar pra você? Daí ela, claro, doutor. Aí eu liguei. E aí eu já dei várias estratégias antes dela consultar. E quando ela, uma semana depois, porque, né, às vezes a gente não consegue consultar, né, hoje pra amanhã por causa da agenda, então tem 10 dias de espaço e 15, dependendo do momento, né? E aí ela me falou assim, doutor, posso te ligar? Eu falei, pode. Aí ela, eu tô fazendo vôlei 2 vezes por semana e eu comecei a fazer academia já 1 vez por semana, o que pra mim era inimaginável antes de conversar com você. Então, pô, tá falando de uma senhora de 64 anos, né? Que hoje ela me mandou, semana passada, um áudio ali, na sexta. Eu não tenho mais dor, eu consigo subir e descer a escada sozinha e o emagrecimento pra mim virou secundário. E hoje eu posso dizer pra você que eu tenho qualidade de vida. Então, é mais uma história que impacta, né? Mais uma história que transforma, porque a gente consegue ajudar do adulto jovem até o idoso, né? E gerar impacto aí positivo. Eu acredito sendo positivo, né, Moraes? Porque uma pessoa que era sedentária, que a atividade física era inimaginável, voltar a jogar vôlei, interação social, comunicar com outras pessoas. O idoso precisa comunicar, né? Sim. A gente acha que o idoso ele tem as necessidades dele, ele tem as vontades, né? Ele também tem o merecimento, ele também tem que praticar o merecimento, né? E é uma parcela importante da população hoje que a gente tem que cuidar com muito carinho, com muito amor, né?
Até porque a gente vai chegar lá, então Exato. vamos dar que é a parada do exemplo. O exemplo arrasta, né? Eu uso Se isso tu aí dá também, o exemplo arrasta. Cara, tu dá o exemplo pro teu filho que tu cuida de uma pessoa que precisa, que chegou numa idade em que há necessidade de uma atenção especial, tu vai ter essa atenção especial, doutor Rafael. Agora, Rafael, meu amigo, doutor do céu, se tu não dá atenção pra quem tem uma idade mais avançada, isso vai ser visto. Eu sempre digo, cara, tudo alguém tá vendo. E tu Lá é... em cima, né? Não, e o mais legal, até eu acho que tinha uma frase que alguém escreveu e deixou num quadro. A gente tem um quadro que todo mundo pode entrar e escrever uma frase pro dia seguinte. Desse dia eu cheguei ali e vi uma frase muito legal. Você é o resultado que você faz quando ninguém tá vendo. Você é o É o resultado. tijolinho do dia a dia, né? Ninguém tá vendo? Aí tá o Moraes. O que o doutor Rafael tá fazendo quando ninguém tá vendo? Rafael, cuidado! Então, era essa a história? Não, não era. Vamos pra história? Vamos pra história, vamos pra continuando história, a história, então. pra não esquecer, né? Vamos lá. Então, dentro dessa estratégia, Moraes, quando o paciente ele preenche questionários de diversas, né? Falei, entreguei o ouro aí, ó. É tudo questão do questionário. Uhum. E aí, tem algumas escalas de saúde mental. Quando tem algum risco de suicídio, o sistema ele dispara uma mensagem pra mim. Cara, que massa. Como alerta de suicídio. Então, todos os protocolos... Por isso que eu brinquei que eu tô sempre olhando o paciente, mas toda avaliação que é feita antes de eu entrar na consulta, esse paciente ele já é meu, concorda? Sim. Ele já faz parte da minha jornada, então eu já tenho que cuidar dele, eu já tenho que dar atenção a ele. Então, quando eu recebo um alerta de suicídio, eu pego o telefone e eu vi aqui que você preencheu o questionário, que as suas perguntas tais e tais e tais foram sugestivas de... Aí eu falei assim, doutor, mas eu não paguei a consulta ainda não, eu tenho que pagar de novo? A maioria, assim, eu falo, não, né? Então, a história é essa. Um paciente preencheu o questionário, eu recebi o alerta, e aí eu liguei, não atendeu. Porra, cara, chegou a me dar um tremelico aí eu aqui, cara. Credo. Gelei. Aí. Peguei, parei tudo, Uhum. parei meu time inteiro, e eu falei, o foco agora é essa pessoa aqui, ó. A gente precisa chegar nela de qualquer jeito. Porque se ela preenche uma ideação suicida e a escala muitas vezes, né, pode falsear, mas pode não. Aí eu falei, vou parar e entrar em contato. Falei, como é que eu vou achar? Falei, Google, bota o nome dela no Google, vê se aparece endereço, vê se aparece contato, vê se aparece... Instagram, Facebook, etc, etc. Rapaz, tinha 6 pessoas, todo mundo atrás de alguém que conhecia alguém, que conhecia... E aí... Resumo, quando a gente mandando mensagem, ligando, a pessoa botou. Eu não queria nem ter preenchido o questionário, porque eu já estava no momento de tentar o suicídio. Eu falei, me dê uma chance para te ajudar. Eu falei, existe propósito para você ter se conectado comigo exatamente no dia de hoje? Existe algum propósito para você ter preenchido o questionário? E talvez aí sejam coisas que a gente não controla, que seja um caminho de fé, de espiritualidade, que nos conectou pra eu te ajudar. E aí eu acho que isso tocou ela. Cara, isso é muito legal. E, cara, a gente recebeu algumas fotos, né, que a gente tava falando antes até da responsabilidade, não vou falar, mas fotos que foram assim, me preocupou. Falei, pode me passar o seu endereço? Daí ela passou. Enquanto isso, eu entreguei o endereço pra minha equipe, falei, vocês entrem em contato com o SAMU, expliquem toda a situação. E não falei nada para a pessoa que eu estava encaminhando uma unidade de atendimento para atender ela, porque eu não conseguiria chegar a tempo, porque estava numa instância de umas 2 horas de deslocamento, né? E aí, graças a Deus, eu falo, porque tem coisas que a gente não controla, né? Tem coisas que são propósitos aí, que você ser colocado ali por alguma razão, né, Moraes? A equipe conseguiu chegar e evitar o suicídio, a gente conseguiu, né? E hoje ela é uma paciente que me acompanha, é uma paciente que está comigo, que gosta de estar comigo, e hoje já ressignificou muita coisa na vida dela e não é uma coisa mais que passa pela cabeça dela, entendeu? Então, acho que foi uma jornada muito delicada, assim, tá, de envolver muita gente, porque impactou muita gente, né? Quem recebeu a primeira mensagem levou um susto, né? Sim, cara, massa ouvir. Galera, vem cá comigo.
concluímos aí o segundo bloco, já invadindo o primeiro. Concluímos o primeiro bloco, invadindo o segundo bloco, né? A ideia era entender ou conhecer um pouquinho da história do Dr. Rafael aqui no primeiro bloco e a gente, no segundo bloco, entrar efetivamente lá no contexto obrigado, no contexto de o que é exatamente lá, ou como ele pode nos ajudar. E foi muito dinâmico aqui o diálogo, a gente conheceu um pouquinho da biografia do Dr. Rafael e também entramos no tema que é psiquiatria, um diálogo muito bacana, tá? E você que tá aí olhando nós ao vivo na Twitch, faça um convite para ti, ó. Faça um pedido para ti. Por gentileza, compartilhar ali com o pessoal que você conhece, que pode ser impactado com a matéria, se conhecer para evoluir. Às vezes, tudo que a pessoa precisa é se conhecer verdadeiramente, para superar uma situação e seguir a vida e encontrar o extraordinário que só não está sendo encontrado porque não tem alguém que faça a ponte. O Dr. Rafael faz. Ele dá a mão e ajuda nessa jornada. Isso tem metodologia. Eu, Dr. Moraes, não sei. Você não sabe. Mas tem gente que estudou, se formou e tem propósito de vida. Propósito de vida. Esse é o objetivo. Ajudar a vencer a jornada. Então, conhece alguém que está nesse contexto? É você. Então, fica aí com a gente. Se for outra pessoa, manda lá. Estou aprendendo muito aqui e faço convite. Vem com a gente agora para o nosso segundo bloco, que é a gente aprofundar um pouquinho aqui mais o assunto, fazendo uma observação. Já passou aí 50 minutos. Passa rapidinho, né, cara? Voa, né? Cara, antes a gente fazia podcast de 2 horas. E passava rápido também. Daí diminuímos para 1 hora. Tivemos aí uma consultoria, o pessoal olhou e disse assim, cara, aqui no contexto que tu... Tá com calor? Eu vou ligar 1 hora aqui, pô. Vou ligar 1 hora aqui. Aí fica mais agradável, né? O pessoal daí nos orientou a reduzir o tempo e daí tu entende de psiquiatria, eu entendo de advocacia, os caras que entendem lá de podcast, etc, falavam, ouvir quem é especialista, quem tá né? Bombando, né, velho? Quem tá falando. Isso aí. Cara, se me permite aqui 3 perguntas, Dr. Rafael, pra gente aprofundar aqui de uma maneira técnica. Qual a importância, de uma maneira mais genérica, né, da gente dar atenção a esse tema psiquiatria, esse tema psicologia? Como que eu posso me referir? Porque nós leigos acabamos sendo, é psiquiatria, é psicologia, como que a gente se refere a esse tema de uma maneira mais específica e certa, né? E por que a gente deve se preocupar tanto com esse tema? Acho que, Moraes, o termo, eu gosto de falar muito de saúde mental. Saúde, boa. Acho que engloba muito. Mas é mais chique. Mais chique da saúde mental. E aí vai ficar mais chique ainda, eu boto saúde mental do estilo de vida, né? Pô, aí você transformou muito, né? Uhum. Gerou muito valor já, né? Pra frase, né? Mas não é valor mesmo, né? Porque é saúde mental do estilo de vida, né? E aí que tá a importância. Hoje eu entendo que o estilo de vida nosso, se tiver errado, nos adoece, né? Então, vou te fazer uma provocação aqui, não é uma brincadeira. Você sabe qual é a parte do nosso corpo que controla mais o nosso emocional? A parte do nosso corpo que controla mais o nosso emocional? Valendo 1 mês de protocolo aqui pra você. De plano de acompanhamento comigo. E tá ao vivo gravado, você pode me cobrar. Eu vou te dizer que eu já tive uma ideia, me provaram que isso estava errado por meio de um discurso que eu acreditei, mas depois eu mudei de ideia. E vão ver se eu tô equivocado, porque eu não tenho conhecimento técnico, né? O que eu pensava? E isso com base em vários livros. Que a gente fala primeiro com os gestos. Primeiro a gente fala com gestos. Depois, porque é muito inconsciente, né? O homem foi evoluindo e não falava. Então, antes de eu falar, antes de eu abrir a boca, os meus gestos, eles me entregam. Logo, depois é o pensamento. Porque tu pensou e depois tu falou.
Então, se tu controlar a língua, show de bola. Então, tudo me faz pensar que é o pensamento. Mas depois eu percebi que tem uma coisa que vai além do gesto, que vai além do pensamento, que vai além das palavras. Que é algo instintivo que acelera e desacelera, que é o coração, cara. E agora eu te pergunto, nessa folia de informação, que eu leigo tô falando, onde é que tá a ciência aqui? Para daí eu me situar de uma maneira realmente com base em quem entende, porque eu criei aqui uma situação bem doida, mas baseada no que eu li, na minha experiência de vida. Tua narrativa, tua conexão foi fantástica, assim. Mas o que é o certo? Mas você não ganhou o protocolo, cara. Você não ganhou, mas assim, claro que tem muito sentido, né? Tudo que você trouxe aqui. Mas hoje, quem controla o nosso emocional aí se chama intestino. Não, tá brincando, mas nem a pau de venal que eu ia aceitar. Por isso que eu te dei um mês de protocolo. Nunca ia acertar. Mas vai ser, tu fazer essa... A próxima que tu fazer, tu perde. Tá gravado. Tá gravado. Vou ter que achar outro quiz aí pros meus podcasts, né? Nunca... Pois é. Não, eu vou te dizer, eu ganhei o ano com essa resposta. Ganhei o ano. Então... Não vou contar uns segredos da minha alimentação, senão... Porque a gente é o que a gente come, né? E aí, não só isso, existe um termo chamado disbiose, que é alteração da flora intestinal. Todos nós temos algum tipo de disbiose, a gente tem algum tipo de... Pode desligar. Tem algum tipo de alteração intestinal, mas que, de uma certa forma, a alimentação influencia muito. Né? Hoje a gente tem visto aí, chama-se eixo intestino-cérebro, tá? Então, a gente sabe aí que de 70% a 80% dos receptores serotoninérgicos, eles estão dentro das alças intestinais. Vou falar um pouco mais leigo para poder todo mundo que nos acompanha conseguir alcançar o meu raciocínio. E entre esse eixo intestino-cérebro, existe as comunicações que o intestino encaminha para os nossos receptores, né? Para nosso hipotálamo, hipófise, né? O eixo hipotálamo hipofisário, por exemplo. E aí, dentro dessas conexões, existem, por exemplo, os receptores que controlam a fome, né? E aí você vai trabalhando isso com alimentação, que é o que eu falei para você um pouquinho antes da psiquiatria nutricional. Você fazer o paciente não adoecer ou melhorar um processo de adoecimento por uma alimentação saudável, por uma reposição de probióticos, que é realmente performar numa flora intestinal que faça sentido para aquele paciente. Isso a gente chama de uma medicina de alta precisão. Então, tu vê que uma entrega de uma consulta psiquiátrica ela é muito complexa se você for analisar uma avaliação que eu acho, do meu ponto de vista, repito, assim, adequada em ciência, ela é gigante, né? Então, hoje, por exemplo, eu faço bioimpedância, que é analisar percentual de gordura, percentual de massa magra dentro da minha consulta da psiquiatria. Cara, que massa. Eu faço dinamômetro, que é verificar a força muscular, que é muito importante para pacientes que têm obesidade ou que têm algum grau de perda de muscular importante, por exemplo, os idosos, porque a gente sabe hoje que a massa muscular, ela é, Moraes, hoje, um ponto de partida para evitar um agravamento de doenças neuropsiquiátricas. A gente não tem como dizer evitar o adoecimento porque existem outros fatores, né? Mas ela é, sem dúvida alguma, um fator protetor, vamos usar assim, para um Alzheimer, para um quadro demencial. Então, se você já tem contato, eu sei que alguém aqui já teve contato com pacientes com Alzheimer, com Parkinson, é difícil de cuidar, né? Então, a alimentação é uma delas, né? Que a gente cuidando da alimentação, a gente faz toda essa cadeia ser mais saudável. Então, e aí controla o quê? A emoção, porque o receptor que mandou uma mensagem, mandou um canal de comunicação para o cérebro, sabe que você ali está bem, né? Porque foi absorvido serotonina aí, que é o que gera a sensação de prazer, de tranquilidade, de bem-estar emocional. Então, a explicação, de uma forma breve aí, é isso aí. Mas tem sentido, porque, cara, tem a ciência, claro, que é a resposta, né? Mas, assim, olhando desse lado aqui da cadeira como leigo,
eu escuto e vejo sentido nisso. Porque, cara, tu ficou nervoso e tu comeu mal, não tá bem da barriga já. É isso. E aí eu falo sempre pro paciente, faça uma reflexão que você vai entender. Volta um pouco atrás, você vai entender, né? Se você come mal, se você faz uso de bebida alcoólica de forma exagerada, né? Então, tudo isso influencia demais aí no humor. Sim, perfeito. E agora, uma última pergunta. Quando, Dr. Rafael, a gente vai poder identificar que a pessoa ela tá pedindo ajuda, mas de uma maneira subliminar? Porque às vezes a pessoa tá sofrendo, às vezes a pessoa ela tá entrando num poço, mas ela é orgulhosa. Não vou pedir ajuda, não. Cara, eu sou forte, porra. Isso aqui eu vou passar. Daqui, bota a mão aqui. Eu saio daqui. Como identificar, e às vezes, como identificar numa criança, como identificar num adolescente, como identificar num idoso. E às vezes, eu nem digo identificar que ele tá pedindo, que ele tá precisando de ajuda, mas que ele tá pedindo ajuda. Ele já tá pedindo ajuda. Como identificar? Ou que ele precisa e tá orgulhoso, não fala. E como ver que ele tá pedindo ajuda já e ninguém tá, todo mundo tá de olho fechado, cara. Ninguém quer. Essa pergunta é sensacional, porque acho que isso é uma dor de muita gente, né? A gente poder ajudar as pessoas e não saber como, né? E às vezes até como a gente identificar esses sinais pra gente pedir ajuda. Porque muitas vezes são sinais que a gente tá demonstrando que a gente não percebe também, Sim. né, Moraes? Esses dias até eu teve uma observação muito interessante no escritório. Aconteceu um movimento e daí uma pessoa chegou para mim e disse assim, Moraes, entendo que a pessoa está passando por uma situação assim, mas tem várias outras que passaram por situações bem piores. Daí eu fiquei pensando, cara, tem sentido. E daí o que está faltando às vezes? Está faltando do líder, está faltando do gestor, essa visão de como identificar, né, Dr. Rafael? Vou, como você falou, exemplificar, acho que é bem legal, né? Eu tava numa empresa e deu algum problema com computador, com internet, com impressora e precisei chamar o rapaz da TI, né? Pra pedir ajuda. E ele entrou no consultório no momento que eu tava em atendimento, né? Eu tava atendendo uma prefeitura e ele entrou. E eu falei, poxa, consegue aguardar 1 minuto para eu terminar o atendimento? Porque eu acho que aquele momento é especial do paciente que está ali dentro, né? E a gente tem que se dedicar a isso, não interferir na consulta, né, Moraes? Então, ele foi bem ríspido, ele falou, então para que me chamou agora? E eu falei, eu já te chamo em 1 minuto. Aí, claro que não foi 1 minuto, terminei a consulta e a gente lá na Bahia tem sempre essa expressão, me dá 1 minutinho que eu já te chamo, eu já te ligo, né? Acabou esses 3 dias. 3 dias. Mas é uma expressão que assim, né? Tipo, espera um pouquinho, né? Só 1 minuto que a gente já... não tem jeito, vai. E pronto. Finalizei a consulta, ele entrou, irritado ainda, e eu falei, para, senta aqui na cadeira e me conta o que tá acontecendo com você. Deixa eu te ajudar. E a gente geralmente tem uma reação contrária, né? Você tem uma reação de devolver o que você tá recebendo. Emocionalmente. Sim. É normal, né? Normal. É esperado. Sim. Mas a partir do momento que você quebra o ciclo, que você quebra essa cadeia reacional do que você recebe, você devolve, você cria dentro disso uma conexão gigantesca com aquela pessoa que está precisando de ajuda. Então isso é um mecanismo aí de conseguir ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda. Né? E você diz assim, vem cá, né? Dá a mão para ele, me conta, como que eu posso te ajudar? O que está acontecendo com você? Eu tô aqui para te ouvir. Não vou dizer 100%, aí a gente não tem essa capacidade, mas a grande maioria, Moraes, vai abrir o coração, vai abrir o sentimento, vai falar o que está sentindo, vai expor a dificuldade que está passando. Né? Esse caso específico, ele estava passando uma dificuldade com um pai que estava em tratamento de câncer, no estado grave, e ele então só ficava pensando ali que o pai poderia falecer, que ele estava ali perdendo o tempo, que ele devia estar com o pai, entendeu? Sim. E dentro de um processo de adoecimento já. E a gente cuidou dele, e eu falei, só um pouquinho que hoje você vai ser ajudado. Coloquei ele no sistema, atendi ele, né? E
conseguir transformar aquele momento de dor num momento de mais qualidade de vida para ele, né? E hoje ele é muito grato, sempre quando ele encontra comigo, ele fala assim, cara, acho que aquele dia ali que eu fui consertar o computador para mim, foi um dos dias que mais disseram assim, ainda bem que você entrou na minha jornada. Então isso é legal, né? Esse ainda bem que você entrou na minha jornada, né? Fazer um post e o cara dizer pra você, ainda bem que você tá... Esse post é pra mim, doutor? Eu sempre falo que é, porque é. Sim. É claro que é pra você. Você tá ali me vendo e eu tô te impactando de forma positiva, é pra você, pô. Que tá na minha rede social, né? Então, e aí eu não usava muito a rede social, né? E aí eu comecei a entender que eu podia... Lembra da frase? Mais pessoas. Não guarde a sua mensagem do mundo. Pô, boa. Entendeu? E eu usei isso como justificativa de uma crença limitante minha, que era o uso da rede social. Massa. Né? Eu falei assim, eu não preciso usar a rede social para fazer TikTok, dancinha, eu posso usar a rede social para fazer o que eu faço todos os dias da minha vida. Sim. Nada contra quem faz dancinha, acho legal, né? Não tô julgando ninguém aqui, sim, mas para mim não tinha sentido, né? E é a parada de ter sentido, né? É isso, para mim não tinha sentido. E quando eu criei o sentido, quando eu criei um propósito, eu falei, agora faz sentido eu estar na rede social, faz sentido eu continuar transmitindo a minha mensagem. Então, assim, ó, vamos lá, mudança de humor repentino, você deixa de comer, você passa a comer muito, você passa a chorar mais, tá mais irritado, que foi o caso desse exemplo que eu citei aqui, Moraes, você começa a faltar ao trabalho, tá? Então, são algumas características que você deixa diminuir, você começa a não produzir mais tanto. E o que a gente é líder e gestor, o que a gente geralmente faz? Pô, cara, você caiu produção, não sei o quê, cadê a meta? Vamos lá. Cara, não, senta aqui, vamos conversar. O que está acontecendo que fez você diminuir a tua capacidade de produzir? Que fez você diminuir a tua capacidade de analisar os processos, os relatórios, as metas, né? E geralmente tem alguma coisa emocional aí, ou tem alguma coisa física que está transpondo também junto com o emocional, né, Moraes? Então é isso, você ter essa percepção de que mudou. Sempre que muda alguma coisa de diferente, que não está melhor, é hora de você chamar essa pessoa, de você como um bom gestor, porque um bom gestor e eu li ali, ser líder é simples, mas não é fácil. Eu vi aqui na tua bancada e é isso. Não é fácil. Não é fácil porque você tem todos os seus compromissos já. Sim. E você parar para emocionalmente pensar que aquela pessoa está precisando de você, muitas vezes nos processos aí não está dentro de uma jornada de controle emocional, né? Mas a gestão emocional ela tem que fazer parte de todos os nossos fluxos aí, quanto líder, quanto gestor, né? E eu acho que tem um outro grande exemplo rapidinho aqui, tem uma das empresas, essa das empresas que a gente coordena, a gente tem bafômetro. Todos os dias, né? E o colaborador quando entra, ele já sabe o que tem que fazer todos os dias. E se entrar, voltar e sair da fábrica, tem que fazer de novo. Por uma questão óbvia. Diminuir risco de acidente. Cuidar daquela pessoa que está ali dentro da fábrica. Aquela pessoa também cuidar de todas as outras que em algum momento podem se prejudicar se ele tiver sob efeito de álcool operando uma máquina. Faz sentido, né? Quando a gente cuida de um, a gente cuida de um coletivo. E dentro de processos, a gente tem a avaliação médica para quem cai no bafômetro. Boa. Por quê? Se for alguma coisa de um processo de adoecimento mental, esse paciente ele vai receber todos os suportes do mundo. Todos mesmo. Assim, a empresa é fantástica. A entrega da empresa de ajudar, dizer você é importante para mim, independente se é o gestorzão, o sócio, ou se é o cara que está abrindo a fábrica todo dia, abrindo a porta todo dia, levantando e abaixando a cancela para entrar ou sair carro. Todos são vistos de uma maneira muito individualizada. Então, e aí teve um que foi muito significativo para mim, cara, assim, ó, é isso. Ele começou a beber e caiu uma vez, aí caiu de novo, e aí, às vezes, a falta do tempo de analisar, o gestor dele me ligou, tá ruim, não dá, assim, não dá, não sei o que, eu falei, o que é o protocolo? Caiu, passa com o médico, né? Por que não passou comigo ainda? Por que não passou com alguém ainda? Vamos passar? Vamos. Vamos entender o que está acontecendo com ele? Vamos. Então ele estava fazendo uso de algo, por quê? A filha estava muito próxima a 1 ano de falecimento da filha dele e a mulher estava com câncer. Então, justifica, né? Resumo, não foi demitido, né? Foi tratado, foi reabilitado e está lá até hoje com a gente também. Grato, né? E sempre quando ele encontra comigo, ele fala assim, nossa, doutor, muito obrigado por ter me ouvido. Então é isso, ouvir as pessoas acho que é um grande passo, vamos dizer assim. Cara, e a dificuldade também, né? Cara,
massa. Essas duas aí eu vou guardar pra mim, tá? Foram o insight do intestino, aliado ao insight de a gente sair do protocolo e chamar pra conversar. Mas do intestino matou. É porque é reflexivo, né? Ô, doutor Rafael, cara, se me permite, naquela câmera lá, dizer tuas redes sociais, já que tu tá aí ativo, né? Pedir pra galera te seguir. E fica aqui registrado o meu agradecimento e o convite para vir bater um papo e novamente a gente fazer uma nova reflexão sobre esse tema tão relevante que, inclusive, de tão tamanha relevância ele tem, virou lei, né? Ano que vem aí nós, empresas, vamos ter que nos adequar, né? E cuidar. O que já deveria estar sendo feito sem lei, agora vai ter uma lei nos imputando. Então, se puder colocar as redes sociais aí. Então, obrigado, Moraes, né? Obrigado Nossa, também, Maurício, aí pela parceria. É Lívia? Não. Lívia. É Lívia, obrigado também aí, né? E acompanhe nas redes sociais, dr.Rafael Vieira Soto, o Rafael com PH, bem a moda antiga, né? Então, RAPHA, né? Então, acompanhe, a gente posta conteúdo sobre estilo de vida, sobre hábitos, sobre como transformar a sua saúde mental, a sua saúde física e ter realmente uma visão de que a saúde mental ela é sim a força motriz aí de mudança para todos os conceitos e todos os momentos que a gente tem em nossas vidas. Perfeito, show de bola. Muito obrigado, doutor. Que agradeço. Show de bola. Vem cá comigo, galera. Chegamos aí no final do bate-papo, mas não parou por aí. 5 minutinhos lá no banheiro, tomar um cafezinho, tomar um chazinho e daí depois traz a segunda xícara na mão, que já começamos uma outra gravação daqui uns 10 minutos e daí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai entender com quem realmente é expert no assunto. Como tu viu durante o podcast aqui o Rafael ele disse, cara, eu era meio pouco não tinha muito sentido essa tal da internet pra mim. O Maurício tem culpa nessa atitude aí de estar aí ajudando a galera na rede social. Como o Maurício fez isso? Oxe. Pois ele vai contar pra nós. Então vem com a gente. Um forte abraço do Moraes. Deus abençoe hoje e sempre, pessoal.